Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia diária. Liturgia de 9 de julho de 2020, quinta-feira. É o dia de Santa Paulina de Jesus, religiosa e virgem. A cor dos paramentos litúrgicos nesta solenidade, nesta celebração, é branca. No rito da celebração temos o prefácio comum ou das virgens e o ofício da memória. Antífona da entrada. A estrada dos justos é como a luz, cresce do amanhecer até o pleno dia. Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Oração do dia. Ó Deus onipotente e eterno, que exaltais os humildes e simples e conduzistes a Santa Paulina pelo caminho da santidade através da aprovação, do trabalho humilde e da oração constante, concedei-nos por seu auxílio e a seu exemplo suportar com fortaleza os sofrimentos de cada dia e encontrar a plenitude de vossa graça no serviço às pessoas, especialmente as mais necessitadas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da profecia de Oséias, capítulo 11, versículos do 1º ao 4 e do 8º C ao 9. Assim fala o Senhor. Quando Israel era criança, eu já o amava, e desde o Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais eles se afastavam de mim, imolavam aos Baals e sacrificavam aos ídolos. Ensinei Efraim a dar os primeiros passos, tomei-o em meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor. Era para eles como quem leva uma criança ao colo e rebaixava-me a dar-lhes de comer. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não darei largas à minha ira. Não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus e não homem, o santo no meio de vós, e não me servirei do terror. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 80, versículos do 2º a C, 3º B e do 15 ao 16. O refrão é o versículo 4º B. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Repetamos: sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Voltai-vos para nós. Retificando. Primeiro, temos outro texto. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Voltai-vos para nós, Deus do universo. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou, protegei-a, e ao rebento que firmastes. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Repitamos: sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando.
o reino de Deus está chegando. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 10, versículos do 7 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito a seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Liturgia comentada é uma reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da Comunidade Católica Nova Aliança. Dai de graça. Mateus capítulo 10, versículos do 7 ao 15. Os dons de Deus são gratuitos, não custam nada. O livro dos Atos dos Apóstolos fala de um certo Simão, Atos capítulo 8, versículo 18 e seguintes, dedicado à magia, que ousou oferecer dinheiro aos apóstolos em troca dos poderes excepcionais que o Espírito Santo neles manifestava. Eis a resposta de Pedro: maldito seja o teu dinheiro e tu também. Se julgas poder comprar o dom de Deus com dinheiro, igual maldição há de merecer aquele que usa o Evangelho e a religião com a intenção de acumular fortuna, explorando impiedosamente a inocência ou ignorância do povo simples. A exemplo do Mestre, seus seguidores vivem vida simples e sóbria. Mesmo quando dotados de dons extraordinários, como o dom de curar enfermos do padre Emiliano Tardif, o homem de Deus jamais fará negócio com tais poderes. Mas há muitos dons naturais que nos foram concedidos e que devemos partilhar com nossos irmãos. Conhecimentos, habilidades, pendores artísticos e, por que não, força muscular. Tudo pode ser orientado para o bem de nossos irmãos, para o enriquecimento da comunidade humana. É conhecido o exemplo de George Washington Carver, filho de escravos nos Estados Unidos, que recusou um alto salário no laboratório de Thomas Edison, preferindo exercer seu humilde trabalho de professor em uma escola rural, ensinando as famílias pobres a usar melhor os recursos de suas terras. Músico e pintor de qualidade, Carver morreu pobre e solteiro, pois sabia que seria difícil encontrar uma esposa que adotasse seu estilo de vida tão despojado. Em um mundo como o nosso, capitalista e contabilizado, onde escasseiam a dedicação e o altruísmo desinteressado, mesmo em atividades como a medicina, o magistério e o sacerdócio, Jesus nos chama a viver para os nossos irmãos, multiplicando entre eles o amor que Deus nos dá de graça. Recentemente, o testamento de João Paulo II revelou ao mundo o seu notável espírito de pobreza. Alguns anos atrás, Madre Teresa de Calcutá visitava São Paulo, trazendo como bagagem uma muda de roupa e uma pequena bacia, dentro de uma caixa de biscoitos amarrada com um cordão de persiana. O desprendimento e a sobriedade de quem segue a Jesus dão testemunho da profunda liberdade espiritual que o Espírito de Deus pode infundir em nós. Estamos preocupados em acumular ou em partilhar? Irmãos e irmãs, orai sem cessar.
O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23, versículo 1. Santo do dia. Eu quero dizer para vocês que podem usar livremente, como disse Jesus no Evangelho. O que de graça eu recebi, eu quero dar para vocês de graça. E nós devemos fazer o mesmo. Então usem à vontade, vocês que acessam esse vídeo no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel e o instagram.com/Paulo Roberto Maciel 6 barra. O texto eu só quero dizer que é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista que escreve para o site a12.com. 9 de julho é dia de Santa Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Amabile Lúcia era o seu nome. Ela nasceu no dia 16 de dezembro de 1865 na província de Trento, no norte da Itália. Ainda criança, mudou-se para o Brasil com a família, indo residir na cidade de Nova Trento, Santa Catarina. Assim que recebeu a primeira comunhão, a menina passou a dedicar-se à caridade, consolando e ajudando os necessitados, os idosos, os abandonados, os doentes, as crianças. Com a permissão de seu pai, Amabile construiu um pequeno casebre próximo à capela para aí rezar, cuidar dos doentes, instruir as crianças. A primeira paciente chegou no dia 12 de julho de 1890, data considerada como o dia da fundação da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, a primeira congregação religiosa feminina fundada em solo brasileiro. Amabile recebeu o nome de Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus e foi nomeada superiora, passando a ser chamada de Madre Paulina. A santidade e a vida apostólica de Madre Paulina e de suas irmãzinhas atraíram muitas vocações, apesar da pobreza e das dificuldades em que viviam. Além do cuidado dos doentes, das crianças órfãos, dos trabalhos da paróquia, trabalhavam também numa pequena indústria da seda para prover o sustento. Em 1903, Madre Paulina transferiu-se para São Paulo, fixando-se no bairro do Ipiranga e iniciou a obra da Sagrada Família para abrigar os ex-escravos e seus filhos depois da abolição da escravidão. Em 1938, acometida pelo diabetes, iniciava um período de grande sofrimento, precisou amputar o braço direito e progressivamente ficou cega. Madre Paulina morreu serenamente no dia 9 de julho de 1942, na casa geral de sua congregação em São Paulo. Ela foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 1991. O mesmo pontífice a canonizou em 2002. Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus se tornou a primeira santa do Brasil, porque ela veio criança para o nosso país e viveu a vida toda aqui. Reflexão: Madre Paulina é para nós um exemplo de cristã que assumiu plenamente seu dever de Estado. Foi fiel a Deus durante toda a sua vida e aceitou tudo, os ventos favoráveis e aqueles ventos contrários, testemunhando sempre o seu amor pela igreja e pela sua querida congregação. Viveu uma vida de autêntica religiosa, até mesmo quando provada com humilhações e doenças. Os ventos contrários a levavam sempre mais adiante. Soube compreender a vontade de Deus até mesmo nos menores acontecimentos do dia a dia. Santa Madre Paulina, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor, a paz de Deus. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá. Creia, acredite, tenha fé, persevere. E Maranata, como dizem os protestantes, ou Maranatá, como dizem os católicos. Os protestantes dão a tônica na penúltima sílaba, os católicos colocam a tônica na última sílaba. Mas o que interessa é que todos somos cristãos. E o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós clamamos. Um dia Ele vai voltar. E nós teremos a vida eterna. Seremos como anjos. Viveremos ao lado dos anjos e perto de Deus. Veremos a face de Deus.
Que beleza, hein? Todos nós na vida eterna, no paraíso, na felicidade em plenitude, algo inefável. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Arrependa-se dos seus pecados, peça perdão a Deus, e quando Jesus voltar, você vai, e eu também vou, para o paraíso.